Recording is on. Não fez barulho aqui, mas parece que já começou. O que Já Deus... Ah, tá. O que Deus já te deu é eterno, imutável, absoluto e verdadeiro. Tudo que você recebeu de Deus é sempre imutável, absoluto, verdadeiro. Assim é o seu amor, o amor que nasce da alma, feita à imagem e semelhança do Criador, a sua sabedoria, o seu desapego, a sua felicidade, a sua paz, a sua harmonia, a sua prosperidade, tudo é absoluto, imutável, verdadeiro e expansivo. Portanto, tudo que é passageiro ou mutante é absolutamente ilusão, é pura falsidade. Então, não acredite em nada, nada que seja passageiro, mutante, tá certo? E tudo que você vê como opostos também é uma grande mentira, porque os opostos é típico do ego, é dualista. Tudo que você pode classificar como bom ou ruim, pode ou não pode, gosto ou não gosto, etc., e que afeta a sua mente, é falso. Tudo é falso. Tudo que é dualista é um mero reflexo do ego inexistente e errado. Por isso, não se deixe enganar pelo ego e pelos reflexos do ego na sua mente e neste mundo material. Aí acontece alguma coisa, nossa, que legal, acontece outra coisa, aí que desgraça, que ruína, me deixou triste, nervoso, me deixou feliz, isso tudo é absolutamente fake, não acredite. Por quê? Porque o mundo de Deus, o nosso mundo verdadeiro, ele é absoluto, é puro amor, pura felicidade, não existe o contrário. E a pessoa, se no mundo de Deus existisse o contrário da alegria, o contrário da felicidade, seria o mundo de Deus seria um caos. Porque existe a felicidade, mas existe a tristeza. Por isso que isso só existe nesse mundo do ego apegado e para quem é apegado. Se você conseguir se desapegar, é tudo absoluto, eterno e imutável. É aquilo que você já ganhou de Deus. Afinal, o mundo real ele é imaterial. E aqui estamos vivendo no mundo material. O mundo verdadeiro, real, além de ser imaterial, ele é pleno, ele é eterno, permanentemente imutável, eternamente. Então, acredite nesse mundo da alma e de Deus. E se você conseguir se transformar nessa alma, ainda nessa vida, espero, né, serás eternamente feliz, como o Buda disse. E apesar do mundo, de todos nós, ser o reino de Deus, todos nós pertencemos ao reino de Deus, há sim bilhões de apegados que têm medo de assumirem ser um ser espiritual e não físico e material. As pessoas são tão apegadas ao ego, à matéria, ao seu próprio corpo, ao mundo material, que tem medo de se desapegar e se tornar um ser espiritual. Mas isso é um absurdo, isso é um absurdo. Claro, quanto mais apegado, maior a ignorância que o ego impõe na vida dessas pessoas. Por que quanto mais apegado, maior a ignorância? É óbvio, o ego é antideus e inexistente. Então, vai te impor ignorância e aí tem medo de se tornar naquele ser espiritual que é a nossa natureza, é a natureza de Deus. Então, só para citar algumas razões e inconveniências de ser esse corpo, não tenha medo de perder esse corpo, não. É muito inconveniente, não tem nada de bom. A única coisa boa é que sem esse corpo a gente não consegue se desapegar, só isso. Então, ganhamos esse corpo material, temporal,
para se opor ao mundo ao qual nós pertencemos. E tem que ser o oposto do reino de Deus. Por isso que o ego é anti-Deus. Tudo tem que ser oposto para descobrirmos o real e verdadeiro. Então, toda a matéria, sem exceção, é criada por Deus, o Criador. E tudo é temporal e mutante, exatamente o oposto da alma atemporal e imutável. E a mente material tem a inteligência limitada ao campo material criado por Deus. A inteligência do ser humano nunca, jamais vai além do mundo material. Ele pode estudar até outras galáxias, mas é o mundo material. A inteligência humana, essa inteligência desse miolinho aí, jamais vai poder entrar no mundo espiritual de Deus. Isso é impossível, porque a matéria nunca vai alcançar, a matéria nunca vai atingir, a matéria nunca vai entrar no reino de Deus, é matéria. Então, veja só quanta inconveniência. E a matéria, nada é expansivo. Nesse mundo material, nada é expansivo. Nada é onipresente, onisciente e onipotente. Isso é característica da alma e de Deus. E muito mais do que isso. E depois, a matéria não é a fonte criadora de nada espiritual para o ser humano. Nada. A matéria não cria nada, não cria alegria, não cria segurança, não cria paz, não cria amor, não cria paciência, não cria nada, nada. É zero de criação. Claro, a gente falou, né? Nunca vai entrar no reino de Deus ou nas qualidades divinas de Deus. A matéria é oposta e anti-Deus, é o ego. As forças da matéria são aquém das forças do Criador. Claro, né? Pois nada é mais poderoso que Deus e a alma. E mesmo assim as pessoas não querem largar essa matéria, esse corpo. A matéria não tem vida própria. Você já viu matéria com vida própria? Isso não existe. Como que você vai viver sem a presença dessa alma? Essa alma saiu, já era. A alma, sim, ela é autossuficiente. A matéria não é absoluta. Deus é absoluto. A nossa alma é absoluta. A matéria depende da própria matéria para se manter. Como que você vai manter a sua matéria? Comendo, bebendo, né? Depende da outra da matéria, né? Agora, a sua alma, Deus, não depende absolutamente de nada desse mundo, do mundo criado. Não depende absolutamente nada. A matéria do corpo tem funções absolutamente inconvenientes. Só tem inconveniências nesse corpo. O corpo tem que se alimentar, tem que beber água potável ainda, tem que defecar, tem que urinar, vai adoecer, vai morrer, tem que dormir. Só inconveniência. Só inconveniência. E Deus e a alma não tem nenhuma inconveniência. É pura consciência e existência divina eterna. A matéria sempre está, todas as matérias estão sujeitas às leis da física, da biologia, da química e principalmente a vida aqui é dependente dessa lei da causalidade. E a alma e Deus estão acima disso tudo e muito mais. Então, estão bem além disso. E além do que, os apegados têm medo de tudo. Todo apegado tem medo de tudo. Tem medo que aconteça algo com a vida, que fique doente, com a família, com os filhos. Tem medo de tudo. Tem medo de perder tudo. Tem medo em se tornar em um ser
espiritual também. E isso é um dos grandes empecilhos para se praticar o desapego meramente mental. Meu, desapego é meramente mental. Não vai afetar em nada a sua vida material. Tá certo? É um mero desapego mental. O apego é mental, o desapego também tem que ser meramente mental, principalmente da família e dos bens materiais. Então, é um mero desapego mental. Você vai continuar vivendo com a sua família, com as suas riquezas e tudo mais, nada vai mudar. Só vai perder o apego. Então, é coisa muito simples. E quando você nasceu, para eliminar o ego que te prende ilusoriamente a essa terceira dimensão. Todos nós nascemos aqui para eliminar o ego que te prende ilusoriamente a essa terceira dimensão material. Por isso, não tenha medo de se desapegar do ego, quando se é obrigatório remover os seus apegos a essa terceira dimensão. Por que a gente tem que remover os nossos apegos a essa terceira dimensão material? Para poder ascender à quinta dimensão e daí seguir até a união final com Deus. Mas, apegado ao mundo criado, você nunca vai alcançar o mundo do Criador. É óbvio, né? Não existe coisa mais óbvia do que isso. Você está apegado ao mundo criado, você jamais vai conhecer e poder entrar no mundo do Criador. Por isso que tem que ser eliminado. Por isso, pratique essa neutralidade mental, pratique a pura e simples contemplação, pratique esse silêncio mental. E aí esse ego vai, sim, morrer de fome. E reflita por um instante. Note se você é inteligente e lógico. Será que você é inteligente e lógico? Até hoje, você deixou o ego e as suas dualidades maldosas agirem livremente na sua vida. Desde que você era pequenininho, você já vem sendo dualista. Não quero isso aqui, não sei o quê. Ficava até se esperneando lá. Não gosto disso, eu quero aquilo. Tudo dualista. Então, veja o seguinte. Até hoje você deixou o ego e as suas dualidades venenosas, birrentas, agirem livremente na sua mente. E ainda você deixa voluntariamente o ego te entristecer, te estressar, te amedrontar, te criar orgulho, arrogância, mesquinhez, etc. Você deixa o ego te negativar, te enfraquecer e até ficar em estado depressivo. E sofre com tudo isso. Agora, uma pergunta. Permitir todas essas atrocidades para a sua própria vida é ser inteligente e lógico? Você fica nervoso. Só está estragando a sua vida. Você fica preocupado, estressado, egoísta, materialista, mesquinho. Isso é bom para a sua vida? Será que você não percebeu que isso são essas coisas que estão atrapalhando a sua vida, enfraquecendo e negativando? Afinal, você está vivendo para atacar e envenenar a si mesmo? Foi isso que você fez durante a vida inteira. A vida inteira, só dualidade, dualidade. Então você veio vivendo essa vida divina de Deus para atacar e envenenar a si mesmo. Onde que está a lógica nisso? Onde que está a lógica? Onde que está a inteligência nisso? Ou você está vivendo para se realizar como um ser feito à imagem e semelhança de Deus? Deveria estar fazendo isso, deveria estar vivendo para se tornar e se realizar no ser feito à imagem e semelhança de Deus. Agora, pense novamente. Você sempre deu liberdade
total para o ego envenenar a sua própria mente e a sua própria vida. Aí, quando não, envenenou até outras, a própria família, relacionamento e tudo mais, né? Mas sempre deu a liberdade total e ainda ficava lá, né, correndo e se dedicando a realizar as vontades do ego. Mas, quando em sua vida você deu a mesma liberdade para Deus agir livremente em sua mente e em sua vida? Quando você deu essa mesma liberdade para Deus? Quando que você deu essa mesma liberdade para que o fluxo das vontades de Deus fluíssem livremente na sua mente e na sua vida? Nunca, nunca. Você deixa os desejos, as vontades, os quereres altamente nocivos, inexistentes do ego fluir livremente para atazanar, para derrubar, para arruinar a sua vida, mas não deixa uma única vontade de Deus fluir livremente na sua vida. Onde que está a lógica? Onde que está a inteligência? E ainda, o pior é que se acha inteligente e esperto, né? Se és apegado, você nunca deu uma única oportunidade para Deus se manifestar livremente na sua mente e em sua vida. Nunca deu uma única chance para Deus se manifestar. Sabe por quê? Se você tivesse dado uma chance para Deus se manifestar na sua vida, pelo menos uma única vez, isso seria uma experiência divina que jamais você se esqueceria. É tão extraordinário, tão divino, que você jamais se esqueceria dessa única manifestação livre das vontades de Deus na sua vida. Seria um impacto gigantesco e divino e sem paralelo nesse mundo, tá certo? E aí, uma vez que você sofre esse impacto de deixar as vontades de Deus fluírem livremente na sua vida, uma vez que você tem essa experiência, Deus seria a sua única e total prioridade na sua vida. Mas não se tornou, né? Porque você nunca teve, né? Porque só deixou o ego se manifestar e nunca deixou Deus se manifestar. E isso faria com que você se dedicasse com toda a sua fé inquebrantável e com total coragem e determinação em calar o ego. Então tem que permitir pelo menos uma vez, ter fé uma vez, se arriscar uma vez e deixar as coisas rolar livremente e deixe sim a mente calada e você vai permitir as vontades de Deus fluírem na sua mente e aí você vai saber o que é, entre aspas, um verdadeiro milagre na sua vida. Porque não é milagre, é absolutamente lógico. Cale o ego e Deus se manifesta. E aí a sua vida começa a ter uma grande guinada do mundo do ego para o mundo da alma, de Deus. Então, faça e permita que Deus se manifeste na sua mente. E aí sim, aí a alma, Deus e a alma é a mesma coisa. Eles vão se manifestar e a vida vai começar a ficar absolutamente plena e gloriosa. E só para relembrar, Deus e a alma só vão se manifestar quando o ego parar de se manifestar na sua mente. Enquanto o ego estiver se manifestando, Deus não se manifesta. É por isso que Buda disse,
não desejes nada desse mundo, não queira nada desse mundo. E aí você vai começar a receber a manifestação de Deus e da alma. Então, tem que calar. Isso significa cale o ego, que Deus passa a se manifestar. Não deseja, não queira nada desse mundo. Você calou o ego, você desalojou o ego, e aí começam as manifestações naturais da alma e de Deus. Portanto, se esforce em dar a liberdade para a alma e Deus. Você não dá liberdade para a alma e para Deus. Você fica rezando, achando que tá dando liberdade para Deus. Ainda fica orando aquela oração lá, que seja feita a sua vontade, Deus. Mas você nunca, é só da boca para fora. É o ego te enganando. Então, passe a dar liberdade para a alma. Para isso é muito simples. Cale o ego. Cale o ego. Para isso que nós estamos, calar e eliminar esse ego. Lembre-se, eliminar o ego não é nenhuma perda. Você não vai perder nada, como muitos pensam. Nossa, se eu perder o meu querer, eu quero cuidar da minha vida, eu que cuido, sempre cuidei da vida da família, da finança, e eu vou perder esse controle. Caramba, você não vai perder nada, muito pelo contrário. O ego realmente não existe. Você está sendo conduzido por um fantasma maldoso. Muito pelo contrário, eliminar o ego é eliminar todas as causas negativas da sua vida inteira. Sem o ego é o nascimento da eterna alma, da eterna segurança, felicidade e prosperidade. Tem que eliminar esse ego, sim, senão a alma e Deus não se manifestam. É o nascimento da sua vida livre, independente e autossuficiente. Por isso que está escrito lá, conquiste o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. O que é isso? É o nascimento da vida livre, independente e autossuficiente. Dá para entender? Sem nenhuma, e nunca vai ter nenhuma surpresa desagradável pelo resto da sua vida, como você tem hoje. Por isso que fica estressado, com medo, porque não sabe o que vai acontecer nem daqui 10 minutos. Imagina amanhã, daqui, sei lá, uma década. Por isso que fica todo estressadinho. A sua vida vai se expandir como o rio que se encontra com o vasto oceano. Hoje esse ego, elimine o ego. Amanhã você vai ser essa alma que vai se expandir porque ela vai se unir com o oceano, com Deus. Tá certo? Então não tenha medo dessas coisas. A sua consciência, a sua existência vão se expandir juntamente no tamanho de Deus, e Deus sempre está em expansão. E essa é a sua natureza. Então pratique eliminar o ego mental. É tão simples. É só calar as manifestações. Porque tudo que ocorre na vida e que a mente rejeita ou fica preocupado é porque o ego não enxerga a verdadeira realidade, a verdadeira bondade e amor de Deus. Por que o apegado fica, estou preocupado, estou estressado, estou magoado, estou triste, estou isso, estou aquilo? Por que o ego fica nessa situação negativa, enfraquecida? Porque o ego, não, enquanto a pessoa é apegada, não enxerga a verdadeira realidade, a verdadeira bondade e amor de Deus, a onipresença, a onisciência, a onipotência de Deus. Não enxerga. Por isso que, como ele não enxerga e ele é materialista, apegado à matéria, ele rejeita tudo isso. Então tem que ter pelo menos essa fé inicial e acreditar que você é feito à imagem e semelhança de Deus. Afinal, todos os sábios falaram isso, mas
não quer, rejeita esse caminho e fica lá perdido nesse mundo do ego inexistente. Mas aí no desespero fica rezando para Deus, né? Mas não quer largar o ego. Como que pode isso? Fica rezando para Deus, enganando a si próprio, e não quer largar o veneno. Continua tomando o veneno todo dia, preparando e planejando, sonhando com o veneno e tomando o veneno todo dia. Mas não quer, não tem coragem de se livrar definitivamente desse veneno do ego, dos quereres. Mas o apegado tem que ter fé naquilo que o ego não enxerga. Tem essa, não sei, nem sei quem se existe, falam aí que em São Tomé, né? Eu tenho que ver para crer. Que isso? Que isso, santa ignorância. Você tem que acreditar naquilo que você não vê hoje. Porque hoje, até hoje você só acreditou naquilo que você consegue ver. E aí pronto, está se ferrando até hoje. Se o ego só enxerga o ego, ele só enxerga o antideus. Como que o ego vai enxergar Deus e a alma? Se o ego é antideus, o ego não enxerga o próprio Deus. Claro, ele é antideus, por isso que tem que ser eliminado. Você quer experienciar a sua alma e Deus? Elimine o antideus. Mas não, está agarradinho lá no antideus. Não é à toa que só vive com problemas e negatividades. Por isso tem que ter fé naquilo que você realmente é, essa alma idêntica ao Criador. E o que está faltando é o alinhamento entre a sua mente com a própria alma. Está toda desalinhada, está toda desarmônica. A sua alma é pura sabedoria, é pura onipresença, é puro amor. Agora, a sua mente é o quê? Está alinhada? Não, a sua mente é um grande caos, um lixão de estresse, nervosismo, crítica, sei lá o quê. Não tá alinhado. Agora, no momento que você calar o ego da sua mente, tá certo? A pureza da sua alma vai se alinhar com a pureza da sua mente. E aí ela passa a se manifestar na sua mente. Dá para entender uma coisa tão simples? Agora, vê se hoje a pureza da alma vai se manifestar no lodo, no lixo, na fossa da mente, cheia de egoísmo, puro egoísmo, ganância. Não vai se manifestar. Não existe alinhamento, não existe harmonia entre a mente e a alma. Por isso que tem que ser eliminado esse ego. E esse alinhamento só ocorrerá quando a mente estiver pura e sincera, isto é, isento das manifestações venenosas do ego. É só isso. Portanto, pratique calar esses quereres dualistas do ego, então serás eternamente feliz. Tem que calar o ego, então serás eternamente feliz, eternamente próspero, eternamente seguro. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima.